Olá, estamos aqui mais uma vez no Sala Pele Podcast. Eu sou Thalita Siqueira e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é uma pessoa que, além de ser uma profissional super gabaritada, que ela que vai me falar o currículo dela, porque ela é muito humilde, não quis dizer tudo, mas além de tudo isso, ela é um ser humano incrível e que faz muita diferença na vida de muitas mulheres hoje. Então, doutora Renata Teixeira, médica, ginecologista e obstetra, uma das fundadoras do grupo Nascer Sertão aqui de Petrolina, né? E, Renata, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite. A gente hoje vai conversar um pouco sobre gestação, pele, né? Sempre tem que ter um pouco sobre gestação e pele, sobre a autoestima da mulher nessa fase, na fase do puerpério. Mas gostaria que ela começasse se apresentando. Oi, Thalita. Hoje eu vou ter que manter a formalidade, né? Não, não Não? precisa, não. A casa é sua, a gente vai ficar à vontade. É porque a gente brinca muito, que Thalita é essa figura, assim, o que ela tem de competente, de linda, ela tem de divertida. Pois então, vamos nos divertir juntas aqui. Pronto. Bom, eu sou Renata Teixeira, eu sou daqui de Petrolina mesmo, nasci aqui, me criei aqui, fiz 2º grau em Recife e faculdade lá. Eu sou médica, né? Ginecologista obstetra. Eu me formei na UPE, tem um tempinho já. Quase 20 anos já de formada. Vou fazer 20 anos agora. Fiz residência médica na UPE também, né? Na maternidade da Encruzilhada, no CISAM, que foi, assim, uma grande escola para mim. Eu acho que a faculdade, a UPE já plantou, assim, desde o início, essa sementinha em relação à minha escolha de especialidade. Acho que começou tudo ali, na faculdade mesmo. Enfim, fiz 3 anos de residência, depois voltei aqui para minha terra. Acabei, logo que chegando aqui, coincidiu de ter um concurso para professor da Univasf. Eu fiz ainda grávida. Eu sou péssima de datas, mas assim, marca muito assim, a data da entrada da Univasf com a minha gestação, porque eu fiz o concurso, assim como você, bem gravidinha. E, enfim, e aí, por conta da universidade, acabei fazendo mestrado em educação, não tem nada a ver com a minha especialidade, mas foi muito bacana para essa parte acadêmica que eu gosto demais. E nesse meio tempo eu reencontrei algumas amigas, parceiras, né? Porque assim, eu acho que os encontros vêm disso, né? Da igualdade, da coisa parecida, Sintonia. do pensar. Isso, da sintonia, perfeito. E aí eu entrei no grupo Nascer Sertão, que você citou, que é um grupo de assistência a parto aqui da região. Com outras amigas obstetras, né? Fabíola Ribeiro, Fabíola Leite, a Goriale, né? Que é a caçula, Lu e Flavinha, que são psicólogas e doulas, e Val, que era a nossa enfermeira obstetra, que infelizmente não está mais conosco. E, enfim, trabalhei muito tempo no Dom Malan, né? Assim, eu amo trabalhar no SUS, acho que 99% da minha vida é dedicada ao SUS. E essa parceria, essa sintonia veio muito de lá, desse serviço, né, do Hospital Dom Malan. Enfim, e agora, mais recentemente, eu fui chamada para ser diretora da Casa de Partos, daqui de Petrolina. Estou lá desde a inauguração. Então, assim, minha vida profissional é muito voltada para a gestação mesmo, né? Então, assim, é o que eu gosto, é onde eu me realizo profissionalmente, né? É trabalhando no SUS, na universidade e tendo nascer no meio. E aí é interessante porque, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você trabalha com o nascer, né, de muitos tesouros das famílias de muitas pessoas, mas com o nascer também de novos profissionais, né? Do ponto de vista educacional. Já conheci várias pessoas que disseram que lhe acompanharam desde a época do Dom Malan, ou até na maternidade de Juazeiro, que você faz o ambulatório de alto risco também, não é? Isso. E na universidade, que tem você como uma grande referência
de profissional, de professora e de ser humano, e isso também é uma forma de nascer, né? Você está trazendo aqui à luz da nossa sociedade pessoas que precisam dessa sensibilidade, desse cuidado todo relacionado a esse primeiro momento da vida, né? Que é o nascer. E aí foi por isso que eu convidei você, porque pele traz muito a questão da autoestima, traz muito a questão da sensibilidade, e é uma fase difícil da vida da mulher que, assim, muitas vezes passa por uma romantização muito grande, né? Porque, estar grávida é muito lindo, porque estar grávida é mágico, tudo isso, mas às vezes a gente não fala abertamente quais são as dificuldades que realmente surgem nessa fase, né? E você, como mãe também, como profissional, acho que faz muito bem esse papel de educar mesmo seus pacientes no consultório. E, além de tudo isso, você lida com populações muito diversas, né? Então, desde a população dos pacientes do SUS na casa de parto, que na casa de parto são pacientes que têm um risco obstétrico mais baixo, né? Pessoas que vão para um parto normal sem ter outras comorbidades, assim como você acompanha aquelas pacientes de alto risco. Então, eu acho que você tem essa diversidade e acaba encontrando todas essas vulnerabilidades nessas mulheres. Então, foi por isso que eu pensei muito em você. Que eu acho que você vai ter muito mais contato do que eu, por exemplo. Eu atendo mulheres que, às vezes, estão no início da gestação e querem uma consulta para saber o que fazer ou o que não fazer na gravidez. E você tem mais esse contato com essa vulnerabilidade feminina. Isso. Me conta, assim, o que é que já surgiu de... Eu acho, assim, bem, bem interessante o que você pontuou, né? Assim, a gravidez é uma fase de muitas mudanças, né? Físicas, hormonais, psíquicas. E cada mulher vai reagir de uma forma. Então, assim, é fato que a gente romantiza muito essa fase da vida, né? E nem sempre a mensagem chega para todo mundo na mesma fase, na mesma época. Ou às vezes nem chega, né? Enfim, então, independente da paciente ter programado, ter planejado, é claro que alguns gatilhos podem ajudar ou piorar algumas sensações que vêm, né, durante a gestação. E a gente, enquanto profissional, tem que estar bem atenta a isso, né? Mas o fato é que a gente romantiza mesmo. Então, assim, e a mulher, a gestante, às vezes ela é podada de colocar para fora o que ela está sentindo. Então, assim, por exemplo, eu já confessei isso na roda de gestante e vou falar aqui agora. Quando meus filhos nasceram, eu vi, assim, um amor muito grande de todo mundo. Meu marido emocionadíssimo. E eu dizia, eu não estou conseguindo amar eles ainda, né? E eu disse, como é que faz? Eu quero sentir o que todo mundo está sentindo. E não chegava, sabe? Assim, eu disse, esse sentimento, assim, um sentimento que eu tenho com minha sobrinha não chegou ainda, né? E eu me culpava muito por isso e guardei isso durante muito tempo, né? Até assim, conseguir chegar naquela fase, né, de euforia, de amar incondicionalmente e botar para fora, né? Então, assim, na gestação, tem aquela mulher que, enfim, que vai ter medo de colocar para fora, que está preocupada com a profissão, com o casamento, com o engordar, com a estria, com o não ficar bela, né? Porque, assim, eu acho que também com essa nova era de rede social, de tudo, né? A comparação adoece muitas pessoas, né? Então, alguns desserviços aparecem, né? Então, assim, aquela mulher que acabou de parir está lindíssima, né? Então, aquilo ali, para quem não tá, para quem tá no real, que é a maioria, às vezes pesa muito. Então, se a gente, enquanto profissional, não tiver, né, esse olhar e dar esse amparo, né, de dizer tudo bem, pode botar para fora, né? Eu também já vivi isso, né? A gente, qual é o seu medo real? Qual é a sua preocupação real? O que é que está se passando, né? O problema é que a gente tem que ficar cada vez mais técnico, né? Você examina, mede, anota e acabou. E às vezes aquela mulher, ela acha que é bênção, que gravidez é bênção, que o que ela está sentindo é loucura. Aquelas preocupações não vão ser bem interpretadas. E, enfim, aquilo ali às vezes vai fazendo com que aquele momento que poderia, né, ser
mágico, às vezes, nem é tanto assim, né? Por Uhum. falta de um olhar, de um cuidado. E isso que você falou em relação aos diversos públicos, né? Realmente, assim, é minha realidade. Eu amo trabalhar no SUS, então, assim, eu trabalho com pessoas, com adolescentes, né? Que eu ouvi uma vez numa entrevista que o melhor pré-natal é de adolescente, né? Ela não tem nada, ela não. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Enfim, então, assim, a maturidade muitas vezes traz outras questões, a informação e tal. Mas, enfim, pacientes muito pobres, né? Que às vezes o que ela externa ali pra gente, a gente não consegue, né? Enfim, Trazer para nossa atingir. realidade, né? E às vezes ser assertivo na. Isso assim. Talvez ela tivesse algum. Vamos falar aqui dentro da sua realidade, né? Enfim, alguns recursos. Uma coisa bem simples, um protetor solar, por exemplo, Uhum. né? Não é acessível a todo mundo, né? E a gente, assim, tem que ter essa sensibilidade de não tratar igual quem é diferente, porque as pessoas são diferentes, né? Enfim, então, assim, a mesma mensagem pode ser dita de várias formas, né? Uhum. Então, assim, é um turbilhão. Eu erro muito, às vezes eu dou muitas, né, bolas fora, e é vivendo e aprendendo, né, a nossa experiência enquanto mãe, enquanto profissional, né, enquanto eu acho que o SUS é um grande presente na minha vida por isso, porque assim me dá a oportunidade de dizer, olha, aqui a realidade é essa. Nem tudo que você vê nos livros e de que tem de mais atual vai dar para encaixar, Sim. né? Mas, assim, o ouvir, o olhar, né? O perceber, né? Aquele tato que, às vezes, só o tempo traz para a gente, né? Enfim, isso assim enriquece, né? Engrandece, isso facilita todas as outras condições, né? Então, assim, na universidade eu acho que tem isso, né? Assim, do aluno nessa fase de você querer ter tudo, ganhar o mundo, né? Você identificar, né? Aqueles profissionais que, enfim, que se preocupam em Sim. diferenciar cada perfil de paciente, adaptar a sua realidade, né? Aos seus propósitos, aos seus anseios, aos seus medos, né? Enfim, então, assim, é isso. Eu acho que a gente joga as sementes, né? E nem sabe o que é que vai colher, né? Então, enfim, a gente é exemplo, não escolhe ser exemplo, então, escolhe ser o bom exemplo, né? Escolhe, sim, ser exemplo. E é isso. Eu acho que essa mensagem que chega para você de meus ex-alunos, que é bem exagerada também, mas Ela é muito mas é isso, modesta. eu acho que é isso, eu acho que não, peraí, né? Essa daqui a gente, é aquela frase, né? Entre tá certo e ser gentil, escolha ser gentil. Então, às vezes, a gente vai ser gentil. Mas isso que você falou, não seja igual com quem é diferente, né? Isso vale também para o sistema educacional, né? A gente vê, desde a escola até a universidade, todo mundo, teoricamente, aprende a mesma coisa. Mas é papel do sistema educacional identificar a potencialidade de cada profissional desse. E é uma grande crítica que eu faço hoje ao sistema de ensino médico, é que a gente muitas vezes não tem essa sensibilidade. Às vezes pela correria do dia a dia, pela falta do incentivo do ponto de vista da instituição em investir nisso, mas quantos alunos foram tocados por você por esse seu jeito, né, de acolher as pacientes e trilharam, por exemplo, um caminho como o seu da ginecologia obstetrícia, e quantos outros não tiveram a sorte de ter uma pessoa, um exemplo como você, entendeu? E e esse olhar que você tem atento no seu ambulatório, nas suas aulas, tudo isso realmente faz uma grande diferença para a formação desse profissional. Porque eu vinha conversando um dia com uma amiga que está tentante, né? Está tentando engravidar. E ela falando da dificuldade que ela tem de encontrar um obstetra que seja empático, que ela chegue e fale sobre o desejo dela de engravidar e que fale sobre o desejo dela inclusive, já grávida, seguir para um parto normal e tudo isso. E todo mundo não quer marcar uma cesárea
e ponto final, porque é mais prático para o dia a dia do médico, né? Agenda, tira o bebê, vai embora para a próxima grávida, que também vai parir. E aí as coisas estão cada vez mais técnicas. E esse lado, que na verdade eu sinto que é o mais importante, de tocar uma outra pessoa, está sendo deixada de lado. E assim, eu penso muito que o técnico, se a pessoa tiver uma capacidade de crítica, de escolher um bom artigo científico, de escolher um bom livro, ela vai aprender, né? Quantas pessoas aí aprendem muitas coisas sozinhos? Lógico que não estou dizendo que qualquer pessoa vai ser um médico pronto só lendo artigo científico, mas ajuda muito. Então, por que não olhar para esse diferencial dentro, né, desses exemplos que a gente tem em sala de aula? E a gente consegue identificar, né? Às vezes, desde fases muito iniciais da graduação, esse leva muito jeito. E às vezes nem é um aluno cognitivamente, a nota, enfim, as aprovações, o ranking, né? Nem é, assim, não está entre o G8. Tem vários termos, né, que eles usam, enfim. Então, assim, mas você já identifica que tem uma sensibilidade, tem um olhar diferente, né? E, no entanto, outros que são tão bons cognitivamente e são, né, tão... Acabam sendo mais técnicos, Acabam sendo mais técnicos. E eu acho, assim, que algumas especialidades não cabe ser só técnico, né? Mas, não... Aliás, não cabe ser só técnico em lugar nenhum mais. Não deveria caber, mas... Em algumas especialidades, isso é muito perigoso, assim, a gente não parar e analisar isso, né? Então, assim, na obstetrícia, que é a minha especialidade, então, é muito difícil você passar por essa fase toda com tantas demandas, com tantas coisas ali para conversar, e colocar, e discutir, e tentar ver o que é que dá para fazer, né? E você não tem abertura para isso, ou não ser... ouvida, né? Porque às vezes acontece, né? Às vezes acontece de... Ah, não, isso é besteira, né? Porque muitas alterações acontecem na gravidez. Mas nem tudo que é fisiológico é bem aceito, né? Você vai dizer para a mulher, não, isso é normal, aguenta aí. Isso é normal, entendeu? Então, assim, é difícil. Então, a gente tem que realmente jogar essas sementes e pensar nas gerações que virão, né? Assim, se a gente conseguir tocar o coração de um só, né? Eu acho que já está valendo. Ontem, interessante, um ex-aluno, ele postou no Instagram, ele recebeu uma homenagem. Eu acho que foi de uma turma de pediatria, enfim. E foi um aluno, assim, excelente, tenho o maior carinho por ele. E aí ele postou, enfim, o grupo, não sei se era aluno, acho que eram residentes, né? Prestando essa homenagem, eu escrevi uma mensagem para ele, ele disse, professora, é isso que eu... Até hoje ele me chama de professora. Professora, mas é isso que eu gosto de fazer, né? Eu disse, que bom, né? Que tem gente que é tão bom e, ainda assim, quer se dedicar também a essa parte acadêmica, né? Porque, assim, também, se todo mundo só se dedicasse à parte acadêmica, não dava existiria certo. Né? Enfim, então, assim, que bom que ainda tem gente... eu não vou deixar isso aqui morrer. Então, e aí ele vai jogar a sementinha dele e outras pessoas vão gerar esses frutos, né? Enfim, então, assim, nas várias esferas da vida, né? Então, eu acho que é isso. A gente tem que realmente gostar muito, né? Se cercar de amigos, de parcerias, porque ninguém vive só, ninguém faz obstetrícia só. Né? E o Nossa Sertão é um exemplo disso, né? Do quanto vocês conseguem trabalhar em conjunto. Isso. A gente brinca e diz assim, que se entende pelo olhar, e é mesmo, sabe? É tanto que... Eu lembro. Meu parto, elas ficavam bem assim. A gente se entende pelo olhar e tem uma parceria, uma irmandade muito grande. Né? Então, assim, o Nosso Sertão tá meio capenga das pernas, né? Capenga que eu digo, assim, a gente não tá mais naquela intensidade toda, de volume, enfim. Até porque outras prioridades surgiram, né? Mas, assim, o pouco que a gente ainda faz, a gente
tenta manter isso. Não é nem um esforço. É porque a gente gosta de estar junta, de trabalhar junta. Enfim, então, assim, eu até digo, ó, ainda tô porque somos nós, né? No dia que Eu sou isso testemunha disso. Naquele dia que a gente fez a visita foi. lá, técnica, eu vejo que vocês se divertem estando lá, né? Tipo, vocês podiam estar em casa, cada um com seus Sim. filhos, com suas famílias, mas vocês foram fazer uma visita a um gestante que estava perto de parir e conversar sobre todo o processo, mesmo sendo o segundo parto, né? Meu segundo parto, que a gente espera que também seja um parto por via natural, né? Vaginal. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, segunda-feira à noite, elas podiam estar em casa com os filhos, elas estão aqui comigo, me orientando. Então, a gente percebe amor em tudo isso. E Thalita, assim, só lhe interrompendo, porque, assim, quem está ouvindo pode pensar, mas nem todo mundo tem Sim, esse privilégio que Thalita tem, né? É sim, verdade. Mas, assim, como médica do SUS, né? Como pessoa que acredita no SUS, dá para fazer muita coisa pelo sim. SUS, bem parecida, sabe? Então, assim, eu tô na casa de parto há 3 anos, desde a inauguração. E eu digo, olha, tem amor em cada Tem. detalhe. E eu sou testemunha disso. Em cada, então, é até uma oportunidade, né, para falar um pouquinho sobre esse serviço, que é tão subaproveitado, tão, às vezes, assim, injustiçado, né, pelo senso comum como um todo, né? Sim. É tanto Até que eu pelo digo, senso comum de que parto normal é o cesáreo. Né? Como eu escuto verdade, muito, assim. nossas instituições, os nossos meios de comunicação, né? Enfim, então, assim, vende muito mais a notícia impactante do que o encorajamento, né? Falar do Uhum. fisiológico. Enfim, então, assim, é uma oportunidade também de falar um pouquinho desse serviço. Então, a gente tem como dar dignidade, respeito, técnica, né? No SUS. Enfim, é através de excelentes profissionais que acreditam naquilo, assim como nós do Nascer Sertão. Né? No Domalan também. Eu fui do Domalan durante 8 anos. Ali é onde se presta a melhor assistência materno-infantil da região, incluindo todas as outras daqui. E eu falo isso com propriedade de causa porque eu conheço todas as outras. Uhum. Né? Então, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa, sabe? É só preciso, né, acreditar, se É. colocar no lugar do outro, né? Porque quando a gente está na situação de grávida ou de irmã de grávida, de marido de grávida, né? A gente esquece tudo e quer o melhor tratamento, o melhor acolhimento, né? A gente quer falar a maior besteira e o profissional dizer, né? Enfim, Uhum. então assim, por que não, enquanto profissional, a gente não tentar É. proporcionar isso aí? E o grande exemplo disso que você falou em relação à visita e tal, para quem não sabe, a casa de parto ela não apenas está aberta para as mulheres que querem ter um parto normal e que podem ter um parto normal do ponto de vista, né, obstétrico, ou seja, são pessoas com risco habitual, que não têm nenhuma necessidade urgente de fazer uma cesárea, né? A casa de parto está aberta para essas mulheres, aliás, essas famílias, né? Porque Famílias. as mulheres, seus esposos, enfim, as pessoas os cuidadores daquele bebê, a casa de parto está aberta para visitações, para quem quiser conhecer a equipe, né? Conhecer as instalações. Eu sou testemunha disso porque já fui e pretendo voltar muitas vezes. E, inclusive, quem quiser ajudar, a gente tem uma campanha lá na clínica que é o Pele em Movimento, e que a gente tem recebido. Infelizmente, menos do que eu gostaria, mas estamos lá ainda aberto com nossa caixinha, recebendo doações para ajudar não só essas mulheres, como também esses bebês que estão nascendo, que muitos deles não têm condições financeiras de ter digamos assim, às vezes fralda descartável, pomada de assadura, que são coisas que, como você falou, para mim são acessíveis e são normais de eu chegar na farmácia e comprar, mas para outras pessoas não, né? E aí, quem quiser participar dessa corrente, pode deixar lá na clínica que a gente já está marcando aqui nossa próxima visita à Sim. casa de parto para entregar tudo isso.
né, com doações e tudo mais. E isso que você falou do exemplo, que às vezes é um desserviço, eu me preocupo muito com isso, porque eu mesma, às vezes, faço algumas postagens, por exemplo, eu na academia, eu no Pilates, e eu tenho recebido mensagens de algumas mulheres dizendo assim, nossa, como você consegue, como você é guerreira, como você é aquilo, e eu comecei a me autocriticar, porque fica parecendo que é muito fácil tudo isso, assim, que eu quero que pareça que é muito fácil. Por exemplo, você não engordou nada na gestação. Engordei, viu? Mas, você não engordou nada. Você está ótima. Você é maravilhoso. Como se tudo tivesse as mil maravilhas. Mas as pessoas não sabem, às vezes, o que está por trás, mas a culpa é minha, porque eu não falo. Então, como você falou, eu tenho uma rede de apoio, né? Eu, assim, ainda sou privilegiada porque tenho uma rede de apoio. Eu posso deixar o meu outro filho em casa para eu ir para academia, para eu voltar. E tá tudo bem, né? Eu tenho acesso a uma atividade física, eu tenho acesso a rotina de saúde, como você falou, protetor, medicamentos, enfim, o que precisar dentro da minha realidade hoje. E muitas mulheres não têm isso. E se comparam muito, né, com isso, com esse ideal. Então, vê no Instagram uma mulher que está lá linda, magérrima, só com aquela barriga, né, e que está tudo perfeito. E eu acho que está na hora de eu mostrar que realmente não está tudo perfeito, não é assim. Né? Durante a gestação, a gente passa por muitos altos e baixos. E aí vem do ponto de vista da autoimagem, que é importantíssimo a gente falar, porque essas alterações hormonais também impactam nisso, né? Em especial, eu lembro de um dia que eu estava andando na rua e pensando, meu Deus, há um mês eu estava louca para engravidar, eu estava, né, naquela fase ainda, assim, meio frustrada, porque todo mês a menstruação vinha e a gente ficava meio ansioso. E hoje eu tô grávida e tô aqui me sentindo deprimida, me sentindo assim, meu Deus, eu não fui amarrar minha égua, sabe? Aquela coisa assim de não ter energia, de vomitar demais. Renata sabe que no início eu sofro muito com... Na verdade, a gravidez de Gege, eu vomitei a gravidez toda. Nessa, eu, no 7º mês, melhorei os vômitos e continuei só com enjoo, o que já é um lucro. Mas a baixa pressão, ter que estar usando aquela meia de compressão, e o calor gigantesco, e a labilidade emocional, o tempo todo eu quero chorar, eu quero discutir com alguém, depois eu quero abraçar. E são coisas que, às vezes, a gente não está preparado. Quando a gente quer engravidar, a gente só pensa que vai ser as mil maravilhas, que o bebê vai nascer, a gente vai amar incondicionalmente e que vai ser tudo maravilhoso. Vai botar um lacinho na cabeça, vai brincar de boneca, né? E não é bem assim. E você consegue explicar um pouquinho, assim, por que acontecem essas alterações emocionais, assim, no início da gravidez? Aliás, em toda a gravidez, né? Sei lá, alguma situação que você já viveu, que lhe tocou, não sei. Eu nunca li sobre isso, mas eu já ouvi uma psicóloga falando que o pico, o máximo da dualidade, daquele sentimento de quero ou não quero, é o gestar. Né? E o auge é o parto, né? Então, assim, é como se você quisesse muito, daqui a pouco, não quero. Aí eu tô doida pra parir, daqui a pouco você diz, não, eu queria mais 2 semanas aqui pra arrumar as coisas, né? Enfim, então, assim, eu quero enjoar, que eu não tô sentindo o bebê mexer. Aí você enjoa, aí diz, eu não quero mais enjoar, né? Enfim, tá assim, o auge do querer e não querer mais, em instantes, parece ser a gestação e o próprio parto, né? E é muito louco isso. É muito louco, assim. Eu imagino que ser acompanhante de gestante é dificílimo, né? Enfim, então... Desculpa, amor. Pois é. E aí é isso, assim. São muitas alterações físicas, né? Então, para quase todo sintoma que a mulher tem uma explicação fisiológica. Imagina. Eu tô com dor de cabeça. Tem uma explicação fisiológica. Fisiológica, sim, tá dentro do normal, não é nada. Tem tudo para ser esperado, né? É chato, né? Mas pode ser chato? Pode, mas tem uma explicação fisiológica para quase tudo. Porque, assim, mexe no cabelo, na pele, no coração, no rim, no sistema vascular, na imunidade, no juízo. Então, assim, são muitas mudanças, né? Muitas mudanças no corpo. Assim, claro que cada mulher pode ter tudo, inclusive nada. De uma gestação para outra pode ser completamente diferente, né? Você se cercar de profissionais que deem
tranquilidade, vão colocando numa caixinha cada demanda daquela, eu tô preocupada com isso, né? Na outra gravidez não tinha, ou eu tô preocupada porque a minha amiga não tem isso, enfim. Tá, vamos. Esse bota na caixinha, porque esse aqui, diante do que eu tô vendo, o que você tá dizendo e da fase da vida que você tá, que chama gravidez, tá tudo ok, né? Isso aqui não dá para colocar numa caixinha, mas a gente vai precisar fazer isso, isso e isso, né? Porque, assim, às vezes o que enlouquece também é a dúvida, né? O medo, então... Você cercar de pessoas que vão dando tranquilidade e norte para essas demandas, eu acho que Sim, já é uma coisa que talvez nem tire o sintoma, mas dá uma sim, tranquilidade maior para seguir. É, é, enfim, então, assim, é muito louco, né? É muito dual mesmo, como eu vi nessa palestra. Mas dá para conduzir, né? E no final, normalmente a gente passa por isso. Tem coisa que a gente lembra, né? Enquanto gestante, tem coisa que a gente nem lembra, né? Eu faço pré-natal no SUS de Juazeiro já tem uns 8 anos, então assim, já tem gestante, já está na terceira gestação, né? E às vezes, ela na terceira gestação, na outra eu não sentia nada. Teve uma gestante que eu lembrava tanto que ela era tão poliqueixosa, né? Que eu pedi para a secretária pegar a ficha dela, resgatar no arquivo. E aí... E essa secretária era bem assim... Ela, doutora, a senhora quer mesmo essa ficha? Porque ela entendeu que era para uma coisa bem banal, né? E eu disse, eu quero, pega. Aí a gente foi ler juntas, né? Eu disse, tá vendo? Você tinha isso? Ela, não tinha. Não, a senhora tá doida. Aí eu disse, nem eu tô mentindo, nem você. É porque passa. Enfim, então assim... Às vezes o que não passa é isso, é a falta de escuta, né? De parceria, de acolhimento. Infelizmente, nem todo mundo tem essa rede de apoio que a gente, né, tem, né? Eu conheço Thalita desde a primeira gestação e sei da parceria com o Felipe. Então, assim, eu também tive a sorte de ter um parceiro que, meu Deus, dava até agonia. Né? Um papel caindo no chão. Peraí que eu pego. Né? Enfim, então assim, ele chegou a me perguntar isso, certo? Mas você quer enjoar ou não? Porque quando você enjoa, Você reclama. você reclama. Quando você tá sem enjoar, você se preocupa. Então, assim, sabe? Mas assim, ele perguntando, não pra debochar, mas porque ele tava querendo entender mesmo. Então, assim, é muita doideira, né, Thalita? A gente fica doido e endoidece todo mundo perto. É. Ontem eu passei o dia sentindo cólica e as meninas na clínica estavam assim eufóricas e ao mesmo tempo extremamente preocupadas, porque eu não podia subir um degrau na escada, que elas achavam que eu ia parir. Gente, calma. Jorge demorou 12 horas para nascer. Eu não vou parir Maria Luísa porque eu subi um andar de escada. Não, porque e eu entendo, é um cuidado delas, não é é um cuidado por carinho, por amor, né? Não é É, Mas é, a gente às vezes fica meio. quando eu cheguei lá, aí eu disse, eu sou Renata, eu vim avaliar a Thalita, e todo mundo quase que dizia, vai logo, você quer uma água, quer um bolo, quer não sei o quê. Sim, Thalita, é porque eu falo tanto que eu me embolo, entro na perna do pinto, saio na perna do pato, mas assim, você falou da questão de você postar a sua rotina, né? Eu acho que tem um lado muito bacana nisso, né? Porque existem também muitos mitos em relação à gestação, né? Enfim, tanto que a gente já começou falando do romantizar, filho é benção, para de chorar, para de reclamar, você queria tanto, né? Quanto a Não pode fazer não pode nada. fazer nada. Fala um pouco sobre isso, por favor. Então, assim, eu acho que você colocar a sua rotina, né? E tantas outras pessoas, isso é de uma grandiosidade muito grande, porque você é uma mulher muito admirada, muito vista. Então, assim, Thalita faz, ela tá fazendo, né? Então, você saber, você ser exemplo para uma mulher e ela ver que você tá fazendo da forma como você traz, de uma forma muito tranquila, né? O que a gente tem que ter cuidado é com o excesso, né, em relação a algumas questões, especialmente ao pós-parto, o puerpério, né? Eu acho que o puerpério é uma coisa que me angustia muito em relação as comparações, mas não sei o quê, a outra ali tá de um jeito, eu não tô assim, né? Mas essa sua
exposição, eu acho que ela é muito benéfica, né? Porque, assim, são inquestionáveis os benefícios da atividade física, do cuidar, de você se cuidar, de você tentar manter hábitos saudáveis, né? Tanto para a sua autoimagem, quanto para a própria condição da gestação. Uhum. A gestação que complica, na maioria das vezes, é fruto disso aí. É de um excesso de repouso, de um excesso de coisas que não têm evidência científica nenhuma, né? Enfim, então, assim, eu lembro que eu fiz pré-natal de uma pessoa conhecida aqui da cidade e essa pessoa fazia uma atividade física e 2 pessoas, né, super capacitadas, me ligaram. Renata, você está permitindo que fulana faça? Eu acho muito arriscado, porque se ela tiver um aborto, vai cair para cima de você e tal, nananã, nananã. E assim, me colocaram tanto medo e tanta pilha que eu disse, meu Deus, será que eu tô sendo maluca de ter autorizado, né? E aí, assim, Questiona até a nossa própria... e se ela tiver um abortamento, ela vai interpretar que foi você. que fui eu que autorizei a atividade física, né? Eu disse, não, Renata, para de loucura, né? Que essa pessoa, né, quer fazer isso, ela gosta de fazer isso só traz benefícios, né? Ela é extremamente orientada, informada. E outra coisa, a questão da informação e da orientação independe do nível social, é você se fazer entender. A mesma orientação em relação a fazer atividade física, preconizar, enaltecer isso aí, né? Eu dou para as pacientes lá do pré-natal de alto risco de Juazeiro, até porque lá eu só faço pré-natal de alto risco. Então, assim, normalmente já são pacientes hipertensas, diabéticas. Aí é que isso aí é que é deve importante ser feito, mesmo, né? Certo. E se a paciente tiver um abortamento, enfim, como é que você vai ficar, né? Eu vou ficar muito tranquila, porque a orientação é que aquilo não é fruto da atividade física foi dada, né? A paciente entendeu aquilo ali, enfim. Então, assim, eu acho que o ruim são os excessos, as comparações, mas enaltecer isso aí, né? Sim, Você ir lá no seu pilates, na sua musculação, na sua corrida, né? Você, no início da gravidez de Maria Luísa, você correu. Eu corri até 3 meses. Aí, né, depois eu não consegui mais manter. Enfim, então, assim, não é preciso, né? Fazer igual A, B ou C fizeram, mas pode ser feito, deve ser feito, né? Tem várias modalidades, né? Enfim, então, assim, na maioria das vezes são raríssimas as condições que a atividade física não pode ser feita. Os hábitos alimentares, né? Porque a gente tá numa geração, você que trabalha muito com estética, deve ter muito isso. Chega aquela pessoa que não quer fazer o mínimo e traz a foto, eu quero ficar igual essa daqui, né? Enfim, assim, a lei do menor esforço, da pílula mágica, das fórmulas mágicas, né? Então, que tem trazido muitas consequências negativas aí para a sociedade, né? Do ponto de vista de saúde e do ponto de vista psicológico também. Isso, então eu acho que tudo parte disso. De bons hábitos, né, de saúde, né? Cabeça, corpo, nutrição. Eu acho assim que tudo está muito linkado. E você falou isso, eu lembrei. Hoje de manhã eu tive... Uma seguidora viu a foto minha na academia ontem, aí mandou uma mensagem assim para mim. Eu quero chegar... Eu tô com 38 semanas, né? E ela colocou, eu quero chegar com 38 semanas com a sua disposição, mas eu já estou com 31 e estou me sentindo muito cansada. Aí eu expliquei que eu também não estou sempre tão disposta quanto pareço. Lógico que tem horas que eu também estou cansada. Mas a atividade física tem me ajudado muito, né? E aí ela falou que passou a gestação meio que proibida de fazer atividade física, porque ela teve algumas questões, teve um sangramento, placenta baixa, etc. E aí ela acabou decidindo por não fazer nada, porque era mais fácil, tipo, para ela. Não vou fazer nada e vou aceitar que eu vou ter que parar mais cedo, do que ela realmente buscar aquilo dali. Eu entendo o lado dela, porque realmente, às vezes, não tem uma pessoa, um profissional, tanto do ponto de vista obstétrico, quanto até no sentido da atividade física, né? Então, às vezes, você vai fazer hidroginástica num lugar com um educador físico que nunca atendeu uma grávida, né? Que não vai direcionar da maneira mais adequada, digamos assim, com as particularidades que a gestação tem. Então, por exemplo, eu faço musculação, mas tem posições que eu não consigo mais ficar,
né? Existe uma recomendação de diminuir em torno de 30% o peso do que você está Sim. pegando. Então, eu consegui adequar todos os meus treinos para a gestação. A equipe de Pilates também tem experiência com grávidas, né? E nem todo mundo tem essa consciência, né? Que precisa ter um acompanhamento direcionado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta realmente esse entendimento da importância. E aí eu trago a minha experiência, assim, que experiência pessoal não traz um nível de evidência, né, de científica, mas, assim, trazendo o meu relato, quando eu engravidei na primeira gestação, eu estava sedentária na época, e aí, assim que eu engravidei, comecei a ter muito enjoo, muito vômito, não aumentei muito de peso porque eu não conseguia comer, porque eu vomitava muito. Ficava muito enjoada. Enjoei vários cheiros, sabores, etc. Mas aí, no meio da gravidez, que a gente fez o exame de tolerância à glicose, eu descobri, você me diagnosticou com diabetes gestacional. Eu disse, o quê? Não Isso aceito. está errado. Não aceito, eu não estou com diabetes. Aí eu fui repetir o exame. Aí você, não, pode repetir. Vamos repetir? A bichinha, gente. Ela é tão paciente, ela vai pro céu com o triplo e tudo. Eu disse, vou repetir, Renata. Aí eu fui fazer o exame da garapa de novo, que é uma coisa que ninguém gosta de fazer. E foi assim, na trave, lembra? Lembro. Eu comecei a fazer uma dieta, aí foi na trave, mas ainda era diagnóstico. Eu disse, eu não acredito! Mas, enfim, fiz uma mudança de vida a partir dali. Então, a partir dali, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a alimentação. Eu já estava comendo muito mal, então isso também atrapalhou. Eu estava com um percentual de massa magra, né, de musculatura muito baixo. E aí eu procurei uma ajuda com nutricionista, educador físico, tudo isso. Aí comecei a fazer natação, outras atividades físicas. Pronto, consegui terminar a gestação com 3 quilos, ganho de 3 quilos, porque realmente eu estava muito restrita por causa do diabetes. Mas aí eu mantive a atividade física durante todos esses 2 anos, né, após o parto. No meu primeiro, assim, quando eu completei 1 mês de João, eu voltei para a atividade física, aí eu comecei a fazer musculação, e aí veio toda essa mudança de vida relacionada à atividade física que eu sempre estou falando. Quando eu engravidei de Maria Luísa, eu já tinha outra composição corporal. Eu tinha muito mais massa magra, eu tinha um percentual de gordura menor, eu já estava muito mais condicionada fisicamente, com a alimentação melhor também. Resultado, cadê o diabetes? Né? E a minha disposição hoje, com 38 semanas trabalhando ainda, está muito maior do que a que eu estava na primeira gravidez. Então, não foi uma coisa assim que foi muito fácil, é maravilhoso. Não, a gente acorda de manhã e diz, eu não quero ir para academia, porque o João não dormiu bem. Eu acordei 4 vezes de madrugada. Mas eu tenho que ir. A gente fazer o que a gente sabe que é fazer o que não quer, mas sabendo que no futuro a gente vai colher bons frutos daquilo dali, né? E assim, você teve um papel crucial para mim nisso, porque você o tempo todo incentivou. Quando eu perguntei, Renata, tô grávida, e aí, posso continuar minha atividade física? E você pode, tranquilo, faça tudo que você tolerar, faça tudo que você achar que tá confortável. E aí, um dia eu te liguei, eu te mandei mensagem, não sei se você lembra, porque uma paciente que teve uma complicação na gravidez dela, a obstetra dela associou essa complicação a um esforço que ela fez. E eu disse, Renata, será que é melhor diminuir o ritmo na atividade física? E tu, não fica escutando a loucura dos outros, não. Mas assim, há uma necessidade de achar sempre uma culpa. Sim. E, às vezes, essa culpa é do além, né? Do acaso. E, às vezes, isso não traz nenhuma consequência. A mulher leva aquilo pro resto da vida, achando que perdeu porque ela, sei lá, Sim. fez uma musculação. Gente, vamos parar de culpar, né? Porque nasce a mãe, já nasce a culpa, né? A gente estava conversando sobre isso. Assim, não precisa ficar nesse processo de adoecimento, né? Porque, assim, as mulheres, elas não gostam de que você restrinja, que você... A gente tem que acabar com essa cultura de que precisa medicar mesmo, que médico bom é aquele que diz, olha, não pode.
não faça, você tem que ficar em repouso. Claro que se precisar, isso será feito. Diante das intercorrências, vamos fazer o que é para fazer. Mas o que não está fugindo ao fisiológico, não precisa restringir algumas coisas que só fazem trazer benefícios, Sim. né? Na maioria das vezes. Então, assim, existe muito, assim, para não falar loucura, vamos falar mito, né? Exagero. Mas, assim, das coisas mais engraçadas, dá um livro, né? Das coisas que eu já ouvi. De sapato alto, atividade física. Ó, até 3 meses não pode. Até 3 meses não pode. Por quê? Porque, assim, a maioria dos abortamentos acontecem até 12 semanas, né? E a principal causa disparada é uma alteração cromossômica. Ou seja, o salto alto não tem nada a ver, a atividade física não tem nada a ver. A manga que deixou ou chupou, deixou de chupar, que até coisas alimentares as pessoas, né, tem, enfim. Então, assim, às vezes é isso. Não, se passou de 12, vai. E agora pode, né? Então, é você, enquanto profissional, né, não reconhecer todas as evidências científicas, subestimar a capacidade da gestante de entender, né? Olha, aí e minha vizinha, sei lá, a obstetra dela proibiu pelo risco de aborto. Olha, a principal causa de aborto... Aliás, a atividade física não causa aborto, né? Então, assim, a gente tem que... As pessoas entendem, Sim. né? A gente não pode subestimar a capacidade do outro entender. Então, assim, eu jamais vou deixar de orientar uma atividade física ou qualquer outra coisa, né? Que eu acho que é possível, que é bem-vinda para uma paciente que quer e que está aberta àquilo ali, que pede minha opinião, enfim. Então, assim, é muito difícil. E, assim, em relação às perdas, né? Eu lembrei agora de uma grande amiga nossa que, quando ela perdeu o bebê dela, primeiro, assim, que foi uma pessoa que já demorou a engravidar. E foi uma gravidez, meio que no susto, né? Eita! E aí, assim, nunca tinha aflorado aquele desejo, acho, da maternidade, embora, assim, convivesse muito com crianças. Enfim, era a tia querida, o amor, assim, né? Meus filhos mesmo, assim, alucinados, os filhos das nossas amigas. Tia, não sei o que, era a primeira a ser abraçada e tudo. Enfim, mas foi a última a ter filhos. E aí, quando engravidou, um aborto retido, com 9 semanas. Só que quando rolou esse aborto retido, essa divulgação da gravidez já tinha espalhado no ambiente de trabalho, em todo canto, na família e tal. E foi uma pessoa que manteve todos os seus hábitos, né? De trabalho e tal, nananã. Enfim, apoiados por mim também, né? Porque ela disse, Rê, e aí, o que é que você acha? Eu disse, mantenha tudo, faça tudo, né? Tá fazendo bem? Tá tranquila? Não, se eu ficar sem fazer, vai ser pior. Faça, não tem nenhuma restrição. Enfim, e a gente conversando, quando eu, né, enfim, depois da alta, quando eu dei o atestado, eu disse, você quer quantos dias de atestado? Precisa de atestado? Aí ela fez, não sei, o que é que você acha? Eu disse, olha, é um atestado muito mais psicológico do que físico. E ela disse assim, que não entendeu na hora. E ela disse, não, Rê, me dê só 1 semana, eu preciso voltar e tal, nananã, a escola depende de mim. Enfim, e aí eu acho que eu dei 7 dias, 5 dias, nem lembro. E depois ela, né, comentou comigo, ela disse, eu entendi aquela frase quando eu voltei. Não pelas crianças, porque eu só recebi amor. As crianças parecem assim que, enfim, quem soube, quem não soube, era abraçando, não sei o quê, tia voltou, nananã. Mas algumas mães... Mas você se abaixou muito. Você fez muito isso. Essa roupa é muito apertada. Então, assim, é uma loucura atrás da outra. E aquilo ali, para quem passa por uma situação de luto, feito ela e tantas outras, né? E não tem uma rede de apoio para dizer, olha, esquece a roupa, esquece o plié, esquece o salto, que não tem nada a ver com isso. Às vezes passa anos processando aquilo e se culpando, não é? Enfim, então, assim, é triste a gente ter que gastar saliva para justificar o óbvio, mas
E o que eu amo, assim, em você é que você gasta sua saliva justificando através de ciência, né? Sim. Quantas vezes eu já fui na consulta que eu perguntei alguma coisa e você diz, Thalita, tem um estudo, que nem a história do Von Nau. Tem um estudo que... Sim. Esse estudo foi um estudo com N muito pequeno, foi um estudo que não tem comprovação, não mostrou causalidade, era um estudo só de associação. Então, eu não acho que você deve se restringir por causa disso. Você traz a evidência científica para a sua recomendação. Não é um achismo, não é porque Renata acha. É porque Renata estudou e soube interpretar, identificar o que a ciência realmente tem recomendado, né? E isso traz muita responsabilidade, é por isso que traz muita segurança para a gente. É por isso que eu indico você de olhos fechados. E é até frustrante, porque ela trabalha demais e ela não consegue pegar todo mundo que eu queria que ela atendesse. Ai, ai. Thalita, mas, e assim, pegando o gancho aí do que você falou, é engraçado, né? Porque às vezes se restringe, se culpa tanto o que não precisa e se indica e preconiza o que não tem evidência nenhuma. É. E aí, às vezes, você fica, né? É porque, enfim, eu sou muito tranquila em relação a isso. Eu acho que eu tenho sorte de trabalhar muito no SUS, porque eu consigo exercer o que as evidências dizem, né? Então, é tudo muito protocolar, baseado em evidência, então é mais fácil, né, eu fazer isso do que no privado, né? Mas eu tenho muita sorte porque o meu público do privado é muito enviesado, né? São pessoas muito próximas, porque, como você falou, eu não tenho muito tempo para o privado, então eu tenho que restringir mesmo, porque eu acho que é uma fase que a gente tem que dar a atenção que aquela mulher merece, aquela família merece. Então, se eu abrir, ou eu vou ter que fechar outra porta, ou, né, eu vou me aperrear, ou não dar a assistência que eu acho que eu poderia dar. Enfim, então, assim, eu tenho um público já muito amigo, muito próximo, que eu consigo conversar abertamente e tal, mas eu fico imaginando, né? Quem, assim, tem um perfil parecido com o meu para lidar com essas questões, né? Como é que você vai indicar o que você não acredita? Que você não prescreveria para sua irmã, né? Então, é difícil. Então, às vezes, a gente ouvir, né, comentários de profissionais que restringem tantas coisas baseadas enfim, nos achismos da vida e orientam condutas que você faz, certo? Mas está se fazendo isso agora e você vai ver que não, né? Ou que é exagero, medo, não sei nem se é medo, mas assim, excesso de zelo mesmo, assim, você E pecar isso que muito por você excesso. falou, essa questão da responsabilização, assim, se acontecer alguma coisa, a culpa foi sua, né? As pessoas têm muito Isso. A medicina hoje está muito na defensiva, né? Exatamente, muito na defensiva. Então, assim, eu penso que para mim, Renata, né, que seria mais fácil eu justificar uma perda diante de uma coisa que não tem relação, do que lá na frente a pessoa acordar para Jesus e dizer, certo, mas aquilo que ela orientou não tinha embasamento nenhum, né? Uhum. Enfim, então, assim, eu já assisti uma palestra de Leila, que ela falou isso, né? Leila Katz é uma grande obstetra em Recife, enfim. E Leila disse que ela estava recebendo, né, uma demanda cada vez maior de mulheres para questionar algumas coisas que elas foram submetidas durante suas gestações anteriores. E a posição dela, assim, muito desconfortável em relação a julgar o que aconteceu, que ela não sabe mais, né? Enfim, então, assim, a gente tem que parar de pensar, assim, pequeno, né? Assim, e se acontecer, né? Porque, primeiro, que isso é exceção, né? Então, a regra é que, na maioria das vezes, não aconteça. E se acontecer, você tem como justificar que aquilo não teve associação com o que você deixou de fazer, né? Uhum. Enfim, talvez essa mulher que não vai acontecer nada, né? Porque, às vezes, as pessoas justificam assim, eu fiz isso, deu tudo certo, né? Às vezes é isso. Mas olha, foi ótimo, olha, eu prescrevi e deu tudo certo.
né? Imediatamente eu penso, né? Que vai dar certo No pra mim grupo que também. não prescreveu, talvez desse do mesmo jeito, né? Ou então, enfim, mais ou menos isso. Então, assim, quem sabe essa mulher daqui uns anos não venha questionar, e aquilo ali, você... Né? Então, Uhum. eu tenho mais medo disso. Mas, assim, é Ah. difícil. É difícil porque há uma pressão muito grande em relação a novas... Claro que a gente tem que estar aberto para as mudanças, Uhum. para o que vem, né? Então, o que... Atualização Com científica, né? certeza, né? Coisas que eu fiz no meu pré-natal, que foi orientado, hoje não se faz mais, e tudo bem, naquela época era orientado fazer, né? Enfim, então, assim, a gente tem que estar aberto a isso, às evidências, às mudanças, né? Mas tem que ter muita prudência, muita cautela, né? Um olhar crítico também em relação a algumas coisas, porque a gente sabe que tem muita coisa por trás também, né? Uhum. Enfim, então, assim, não é fácil. E chegando na pele, Sim. porque eu quis trazer tudo isso porque eu sei que eu, por estar vivendo a segunda gestação e por conversar muito, assim, abertamente sobre o assunto, queria trazer toda essa questão para tirar o romantismo e, ao mesmo tempo, mostrar a importância de um acompanhamento responsável, né? Um acompanhamento não só responsável do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista de acolhimento mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que é uma fase, como você mesma falou da dualidade, que a gente fica muito perdida. E quando a gente fala abertamente, hoje eu não estou bem porque eu estou enjoada, não sei o quê, alguém diz isso, que filho é bênção, que, enfim, todo mundo tenta justificar e fazer você se culpar por estar sentindo aquilo. Mas tudo isso que a gente sente, como você mesma falou, está respaldado por alterações fisiológicas da gravidez, né? E aí existem todas as ações hormonais, toda a questão das mudanças nos sistemas, né, em geral, no nosso corpo. E isso traz também alterações do ponto de vista de pele. E aí, assim, na tua experiência, assim, na tua vivência, com que frequência mulheres se queixam? Né, de, sei lá, uma alteração de cabelo, uma alteração de pele, de acne, de mancha, ou elas geralmente não falam? Em quais situações você geralmente pede um acompanhamento dermatológico? Que eu sei que você pede, porque eu já recebi algumas pessoas. Enfim, me fala um pouquinho assim dessa tua vivência relacionada à dermatologia. Ai, muito bom falar sobre isso, porque eu quero aprender. Ó, Thalita sofre, viu? Nada Porque de vez em disso, quando eu eu mando amo. umas fotos pra ela. E assim, médico, viu, minha gente? Odeia essa pergunta. É normal? Né? Pelo WhatsApp. Ou então, assim, uma foto. Que é isso? Enfim, então, assim, às vezes eu me vejo fazendo o que eu reclamo tanto dos meus pacientes, mandando umas fotinhas pra ela. E aí? Mas, enfim, Mas deu certo, deu sim, tudo certo. eu recebo muito, assim, eu vou te falar as coisas mais comuns, assim, na minha experiência. E eu vi, assim, o que é que você orienta também, né? Até de consulta, a gente recebe consulta pré-concepcional. Aquela Sim. mulher que quer engravidar, né? Eu acho interessante também ela passar num dermato antes de engravidar. Talvez alguns tratamentos. É claro que não tem uma regra. Às vezes a gente programa, aí eu queria engravidar mês que vem. E não é bem assim, né? Uhum. Mas a partir do momento que a mulher deseja engravidar, alguns tratamentos a gente sabe que não podem ser feitos durante a gestação. Então, né? Na minha consulta pré-concepcional, eu vou incluir isso aí, ó. Vai para dermato antes, se der, para ver o que é que dá para fazer antes, enfim. Então, assim, mas na minha prática, há uma preocupação muito grande com acne, certo? Embora não seja a regra, então, assim, eu acho que a maioria das pacientes não tem tanta acne na gestação, né? A minha ideia de acne é mais no menacne, naquele perfil de paciente, enfim, com Uhum. síndrome de ovário policístico, etc., resistência à insulina, do que na própria gestação. Mas, às vezes, a gente pega umas pacientes com exacerbação de Sim. acne, né? Eu tô com um enjoazeiro que, nossa, eu tô morrendo de pena dela, porque, assim, pelo que ela fala, eu já a conheci grávida, piorou muito a acne. Então,
acne, né? Preocupação com o aparecimento de estrias, né? O que é que eu faço para não aparecer? É uma pergunta que elas fazem muito. O que é que eu faço para não Eu acho aparecer? que é a que mais me perguntam também. O que é que dá para fazer? Tem algum tratamento? Enfim, né? E eu fico pensando, meu Deus, se eu soubesse, eu teria feito. Você teve uma gravidez gemelar também, tá? Não, e assim, é bom a gente, às vezes, falar do nosso exemplo, porque às vezes a paciente chega com aquela ideia que a gente não tem nada, né? Não vai ter uma estria, né? Não vai Ah, engordar, meu Deus do céu. Enfim, então assim, eu realmente engordei mais do que deveria, tive muita estria. Enfim, preocupação com estria, Thalita, acho que é uma coisa que chega muito. O escurecimento, né? Melasma, escurecimento de algumas regiões do corpo, né? Aquela coisa vai voltar ao normal, essa mancha vai desaparecer, né? Eu acho que era importante, né, a gente conversar sobre isso. Deixe-me ver mais. Mas eu acho que é mais isso, né? E, vez por outra, aparece uma rarologia da vida, que aí você... Thalita, chega aqui, socorre, o que é isso? O que danado é isso, né? Enfim, tá assim, que foge... Porque a questão da estria, né, eu acho que tem aquela divisão, né, de alterações fisiológicas da pele, isso. aquelas que podem Se exacerbar na exacerbar na gravidez gravidez e umas que são da da gestação, gestação. né? É. Aí eu acho que é bem interessante você dar seu Não, parecer. então, é isso. Do ponto de vista fisiológico, né, existem alterações que vão acontecer devido à gravidez, mas não necessariamente significa que vão ser doenças, né? Como você falou, do escurecimento de algumas regiões do corpo, aparecimento daquela linha no meio da barriga, linha alba, escurecimento das axilas, da virilha, das regiões de dobra no geral, dos mamilos, né, da areola. Tudo isso é normal de acontecer durante a gravidez. E as mulheres se preocupam muito. Vai voltar ao normal? Vai. Né? Então, assim, 95% dos casos, estou falando aqui da minha cabeça, estatisticamente falando, não lembro agora, mas volta ao normal e você pode engravidar de novo e ter tudo de novo. E aí voltar tudo de novo. Então, geralmente, quando as mulheres me procuram por isso, eu nem trato, eu oriento. Até para não estar super medicalizando aquela pessoa, né? Então, ela já tem uma rotina gigantesca de 1000 cuidados que tem que ter na gravidez e ainda vai colocar um creme a mais para clarear, que muitas vezes vai ser desnecessário, então é um custo a mais também para aquela pessoa, né? Então eu tento ser consciente em relação a isso. Em relação à estria, a estria é um caso um pouquinho mais complicado porque também está rodeado de mitos. Então, por exemplo, eu não posso coçar minha barriga, que alguém diz, não coce sua barriga que vai dar estria. Então, a questão de coçar a barriga, a questão de usar cremes. Então, as mulheres querem muito cremes milagrosos para não aparecer estria, e infelizmente não existem. O que também acaba onerando, né, essa gestante. O que melhor previne estria é não ganhar peso. Então, aquela mulher que ganha mais peso do que, não vou dizer do que deveria, mas assim, se preconiza 9 a 10 quilos, né, na gestação. Então, uma mulher que ganha mais do que isso tem um risco maior, lógico. Por quê? Porque quanto mais peso você ganha, mais estica a pele. Lógico que tem mulheres mais magras, menorzinhas, né, mais baixinhas, que até nesses 9 quilos elas vão esticar muito. E que vai ter, né, essas estrias. E aí, respirar fundo, paciência. Quando o bebê nascer, a gente trata. Né? Não dá para também tratar durante a gestação. O melasma faz parte dessa questão do escurecimento. Já o melasma, não necessariamente ele volta depois da gestação, né? Tem mulheres que o melasma começa na gestação e ele persiste e aí realmente necessita de um acompanhamento dermatológico a longo prazo. A grande questão em relação você até falou disso, das tentantes, né, antes mesmo de engravidarem, de procurar o ginecologista. Já aconteceu comigo situações assim, principalmente quando a paciente já é uma paciente frequente, já trata alguma coisa e diz, doutora, eu vou liberar. Eu posso manter essa prescrição? E aí, nesses casos, até para facilitar a vida do paciente, para não estar para lá e para cá, olha, a pessoa está conversando aqui, e aí no meio da resposta vem... Uhum. Acho que hoje é a última gravação antes de Maria Luísa nascer. E aí eu geralmente já deixo produtos
liberados para uso na gravidez nessa primeira fase. Não porque ela não pode engravidar usando aquele produto, não é isso. Mas é para facilitar realmente a vida dela de, engravidei, agora eu vou ter que voltar na dermato e mudar tudo, sabe? Porque, assim, realmente, quando a mulher libera, pode ser em 1 mês, em 2, em 3, mas também pode ser em 1 ano. Então, a gente vai tentando manusear isso daí. E aí vem a questão do uso dos produtos no dia a dia, né? Sim. Que eu até queria que você falasse um pouco sobre isso. Quais são os produtos? Como que se estabelece o que é que pode e o que é que não pode, né? Porque, assim, existe uma lista gigantesca de coisas que a mulher grávida não pode usar, tanto a grávida quanto a que está amamentando. Mas, assim, como que se testa isso? Assim, porque as mulheres perguntam muito, né? Essa questão, e como é que eu vou saber se pode ou se não pode? O jeito mais fácil de saber realmente é com acompanhamento médico, né, gente? Mas por que existe isso? Como é que se descobre? Bom, assim, cada medicação, né, ela passa por uma fase de testes, né, para avaliar se ela pode ser usada na gestação ou não. Aí, qual é o X da questão? Nem tudo dá para ser testado. Sim. Né? Então, assim, para você fazer pesquisa, existem regras, existem os comitês de ética, né, que vão barrar algumas pesquisas, né? Eu quero testar isso e eu quero engrávida. Talvez não seja possível, né? Até porque se existir realmente um risco, vai prejudicar aquela mulher e aquele... que ficou. Exatamente. Então, assim, o que é que acontece? Muitas medicações, sim, aí cada classe dessa de medicações existe um grupo, né? Isso aqui é classe A, isso aqui é classe B, isso aqui é classe C. E cada classe dessa tem uma característica. Então, assim, por exemplo, classe A. O que seria uma medicação classe A? É aquela que tem estudos em grávida e que, ok, né? Pode usar. Ensaios que pode usar. E aí a gente diz, manda essa lista do classe A. E uma coisa. Aí tem sulfato ferroso, né? Ácido fólico e hormônio tiroidiano. Eu acho que não tem mais nenhum em classe A. Então, assim, a maioria vai ter ou só estudo em animais, que mostram segurança, né? Ou em estudos em humanos não mostrou tantas alterações, enfim. Então, assim, a maioria, analgésicos, remédios para enjoo, antieméticos, alguns antimicrobianos, antialérgicos. Então, a maioria vai ser ali, classe B ou C, né? Que você vai pesar, né? Na maioria das vezes a gente vai fazer o quê? Isso aqui é classe B, né? Classe B diz que é segura em animais. Então, assim, eu vou fazer na gestante, né? Eu vou fazer. É o quê? É um antibiótico que ela está com infecção respiratória. Não tem nem dúvida, até classe C teria que fazer em algumas situações. Então, assim, a gente pesa muito, né? Risco-benefício. O risco-benefício, né? Então, assim, voltado para a pele, né? O que é que a gestante, assim, que ela traz de demanda para a gente, né? Eu sempre peço a ajuda das minhas amigas dermatologistas. Isso aqui, né? Pode. Até porque, às vezes, vem as formulações, tira a foto. Aí vem um monte de coisa, né? Um monte de substâncias que a gente não acha evidência científica em relação à segurança ou à falta de segurança, enfim. E é importante você falar isso porque muita mulher acha que a pele, tipo, não, isso é só na pele. Pode usar, não absorve, né? Não imagina que a pele é um órgão que tem uma absorção muito alta de substâncias. A gente absorve, inclusive, substâncias que tem no nosso shampoo, né? Que quando a gente vai lavar o cabelo. Então, é importante esse acompanhamento com o obstetra, com o dermatologista, se for possível. Eu estou dizendo se for possível porque a gente sabe que às vezes no SUS vai encaminhar, claro. Depois que a mulher pariu, conseguiu a vaga e coisas assim, mas é importantíssimo e, na dúvida, não usar. A não ser que realmente seja uma situação, como você falou, de um risco-benefício, né? Uma pneumonia, uma infecção urinária. São coisas mais graves que podem ameaçar a gravidez, que a gente precisa... Isso. Então, assim, como regra geral, o que eu, né, oriento é manter o protetor solar, né? Sempre. Protetor solar, e aí é uma coisa que normalmente a paciente ela tem cuidado, né? Aquela paciente que não tem condições de ter protetor solar e às vezes trabalha, né? A orientação
de chapéu, de Sim. blusa, manga comprida, tentar não se expor ao sol. E assim, e até cobrar da própria empresa o uso de, né, de protetor, de equipamentos para proteção, porque ela está ainda numa região de muito calor, grávida, imagina, assim. Então, o reforço do protetor solar, né? E aí, assim, essas outras coisas que eu vou falar, você me diz aí o que é que você orienta, né? A vitamina C, se é tranquilo fazer, né? Manter. Ácido hialurônico, né? Que se tem feito muito. Aqueles cremes hidratantes, né? Enfim, então, assim, eu digo que pode manter. Isso, mas é isso mesmo, Se você disser, não pode, aí os meninos vão ter que editar, cortar essa parte para as minhas gestantes não brigarem, não me processarem. Mas, enfim, assim, o que é que eu já não ligo para perguntar? Que eu já digo, não, mantém, né? E o que é que eu digo, ó, isso aqui, peraí, manda foto... E às vezes mando para você, para saber, enfim. Que trimestre a paciente tá, qual é o propósito de usar aquilo ali, né? Passou da fase de embriogênese, né? Enfim, então a gente pesar o quanto aquela queixa está incomodando e trazer o que tem de evidência e dizer, ó, o que tem é isso, vamos pesar se vale a pena fazer ou não. Feito cabelo, né? É uma coisa que elas perguntam muito, pode pintar o cabelo? Pintar e fazer as progressivas, gradativas, tudo isso, né? Pronto. Aí eu queria também que você falasse isso sobre... não está liberado, não só por causa do contato com o couro cabeludo, mas também pelo cheiro. Sim. Então, existem alguns produtos que quando passa a chapinha, né, o secador, eles acabam se transformando em formol e aquela mulher pode absorver aquilo ali pela respiração. Então, são coisas que às vezes a gente negligencia, né, do ponto de vista assim, não, o cabeleireiro disse que podia, esse aqui é liberado, mas não. Né? Então, tudo isso a gente pede para que não seja realizado durante a gestação. Do ponto de vista assim, de rotina normal de skincare, né? Dos cuidados no dia a dia. Então, a gente pede para usar sabonete suave, sem ácido salicílico. O ácido salicílico, no geral, ele não tem um problema em relação a ser usado no sabonete, porque é um contato muito rápido. A questão dele é que ele esfolia a pele. E à medida que ele vai esfoliando, essa microesfoliação faz com que a pele fique um pouco mais fina. E a pele mais fina vai absorver mais outros nutrientes outros produtos que, teoricamente, não causariam nenhum problema. Então, o ácido salicílico, por isso que a gente pede para que não use, né, nenhum sabonete, nenhum tipo de gel ou produto que o contenha. A vitamina C ela é segura no percentual de até 10% dentro de alguma formulação e que seja pura. Certo. Porque a gente hoje vê muita vitamina C combinada com retinol, por exemplo. O retinol não pode, né? Que é um derivado da vitamina A e pode ser teratogênico. Então, a vitamina C, se for vitamina C pura, não tem problema, pode ser utilizada nesse percentual de até 10%. Lembrar que muitas gestantes também não têm uma tolerância ao cheiro de alguns produtos. Isso é importante também da gente testar. Então, sempre quando eu tenho disponível a amostra, né, dos produtos que a indústria farmacêutica acaba deixando amostras, eu tento... Não, antes de você comprar, testa, vê se você se adapta ao cheiro, porque eu sou a prova viva disso. Eu não aguento vários cheiros ainda. Mesmo já assim no final da gravidez. Em relação ao ácido hialurônico como hidratante, também é liberado. E assim, falar de hidratação é importantíssimo, porque a pele sente muito essas alterações todas do corpo, no sentido disso, de dar muita cheirose, que é o termo técnico, mas é o ressecamento mesmo. Então, a pele da gestante ela fica muito ressecada. Eu estou sofrendo muito com isso porque minha pele está muito ressecada e nas pernas eu não posso usar hidratante de manhã porque eu tenho que botar a meia de compressão. A meia de compressão deve ser usada sem o hidratante. Aí, assim, quando eu tiro a meia, tá aquele chão da seca, sabe? Completamente craquelado. Mas as gestantes que não estão usando meia e podem usar hidratante normalmente durante o dia, e aí o que está usando usa pelo menos o hidratante à noite. Inclusive, essa é uma das alterações fisiológicas que mais trazem queixas relacionadas à gravidez por causa disso, da coceira, porque você fica tão seca que dá coceira. E aí geram outras questões lá na frente, né? Que existem aquelas
digamos, doenças próprias da gravidez, né, que acontecem mais em algumas gestantes, como os prurigos, né, e existem essas com uma frequência até um pouco alta. Fora isso, desses cuidados assim que são importantes, a questão do cabelo, o ácido salicílico que eu falei para o rosto também também cabe para o couro cabeludo. Então, shampoo anti-caspa, por exemplo, geralmente tem muito ácido salicílico e é comum a caspa aumentar durante a gestação. E aí a mulher precisa, quer o cabelo sem caspa, lógico, né? Ninguém quer ficar com caspa, mas ao mesmo tempo poucos shampoos disponíveis que não tenham ácido salicílico para a mulher utilizar. Então, às vezes vai disso, assim, quando a caspa está incomodando muito, está com muita coceira, a mulher está muito incomodada, realmente a gente tem que fazer uso, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, e pedir para que ela não use nenhum outro produto por cima, já que o ácido salicílico vai aumentar a permeabilidade de outros produtos no couro cabeludo. A acne que você falou, Sim. né? A acne realmente é bem frequente. A gente observa mais no primeiro trimestre. Inclusive, eu já vi alguma coisa, eu nunca li cientificamente sobre, mas alguns mitos assim de que mãe de menino tem mais acne do que... Você já escutou isso? Já. Tem alguma? Não. Sempre quando falo, eu digo, meu Deus, eu preciso estudar isso, mas realmente acabei nunca buscando se realmente tem alguma associação. Teoricamente não, né? Sim. Porque, enfim, o hormônio do menino ainda nem tá, né? Enfim, tá circulando, mas na minha experiência, a gravidez de João eu tive muito mais acne do que nessa. Sim. E a minha pele ficou bem mais oleosa e o cabelo também. Mas, gente, isso eu não sei, tá? Tô só... ditado popular, digamos assim. Mas, realmente, tem mulheres que têm mais acne na gestação e a gente precisa tratar porque a acne tem um impacto emocional muito forte, tanto durante o momento de atividade da doença, quanto no pós, porque a acne pode gerar muitas cicatrizes, muitas manchas. E aí, assim, eu tenho muitas pacientes que tiveram muita acne, tenho amigas próximas, inclusive, que depois que tiveram neném, tiveram que usar Roacutan, né, medicações mais fortes, porque a acne persistiu. Mesmo após a gravidez. Pessoas que nunca tiveram acne antes da gravidez desenvolveram na gravidez. Então, é bem desafiador mesmo. E aí existem, assim, um pouco menos frequentes, doenças que podem aparecer por causa da gravidez durante a fase gestacional ou se agravar também, mas, assim, que não são rotina, pelo menos não na minha vivência de consultório, talvez se eu trabalhasse com um público mais amplo, eu veria mais, mas que, lógico, precisam dessa atenção dermatológica, né? E aí, nesses casos, eu gosto de recomendar, quando a paciente vem na primeira consulta, na gestação, eu gosto de recomendar que volte pelo menos no meio da gravidez e depois no puerpério para a gente reajustar. E sempre que aparecer alguma dúvida, alguma necessidade assim, nesse período. Mas caso não, a gente faz a rotina no início da gravidez e aí ela consegue seguir. E aí você falou em puerpério e eu me lembrei da queda de cabelo, né? Porque é uma coisa que no puerpério, assim, especialmente, Sim. É uma queixa muito frequente. Normalmente elas vêm pra gente, né? Pro obstetra, antes do dermato. E se for no SUS, aí é que é mesmo, Sim. né? Então... Fala aí um pouquinho sobre... A queda de cabelo é o chamado eflúvio telógeno, né? O que é isso? Durante a gravidez, nosso pelo ele entra numa fase que é chamada fase anágena, que é uma fase que o cabelo só cresce. Porque o cabelo também tem ciclo. Assim como nossa vida, nós temos um ciclo de nascer, crescer, morrer, o cabelo também tem. Então, ele tem a fase dele nascer, ele vai crescer e aí, né, ele alcança fios longos. E a fase telógena quando ele cai do couro cabeludo. Na gestação, essa fase telógena diminui, porque grande parte a maior percentual dos fios no couro cabeludo, eles estão só crescendo e não estão caindo. Quando a gente tem neném, com toda a alteração hormonal, né, as quedas hormonais todas, vários cabelos que iriam cair durante a gravidez, mas que não caíram porque estavam na fase anágena, vão cair. E aí caem todos, geralmente a partir do 3º mês, né, pós-parto, e aí eles caem por um período longo, às vezes 6 meses, e as mulheres ficam desesperadas, porque pensam que vão, né, ficar carecas, né, que realmente cai muito cabelo. É um pouco desesperador mesmo, porque afeta muito também a autoestima da mulher, né? A autoestima da mulher está muito relacionada ao cabelo ainda, culturalmente falando, em especial.
E aí não tem muita coisa que a gente possa fazer no sentido assim, porque tem mulheres que assim que tem bebê já vai na consulta. Eu vim para evitar minha queda de cabelo. Sim. Não existe, assim, a gente não tem como evitar, faz parte do processo fisiológico, né, do parto e da gestação, do parto e do pós-parto. Mas, em alguns casos, quando a gente identifica, por exemplo, que aquela mulher está com a ferritina muito baixa, está com vitamina D muito baixa, zinco, vitamina B12, algumas questões, alterações de tireoide, né? Sim. Então, principalmente mulheres que já têm o hipotireoidismo. Nesses casos, a gente consegue, lógico, não impedir 100% a queda, mas a gente consegue dar mais substrato para que o pelo volte a nascer de uma forma fisiológica, de uma forma normal. E, além disso, a gente pode, em alguns casos, também fortalecer a raiz do pelo, né? A haste folicular, quando a gente identifica que aquela mulher está com o cabelo muito fino, né? Que realmente tem essas alterações hormonais ou essas alterações nutricionais, a gente pode fazer alguns procedimentos de infusão de medicações no couro cabeludo para fortalecer a haste, para que a haste nasça mais grossa. Entendi. Mas dizer que a gente vai impedir a queda, não. A gente não tem como. Mas então, assim, essa conversa informativa já desde da gravidez, especialmente a mulher que já passou e tem essa lembrança, Sim. É bem importante, né? Assim, não vai cair menos, não, mas ela vai saber que passa, Sim. né? E que não tem uma receita mágica para prevenir, Isso. né? E a história, vou cortar o cabelo para o cabelo parar de cair. Sim. Não somos árvores. Vou cortar o cabelo para o cabelo crescer mais, né? Não tem história assim? Não, infelizmente, não faz. Lógico que assim, eu acho que o cabelo mais curto, ele tem um pouco mais de volume, né? Assim, aparenta menos que tá caindo tanto, mas dizer que vai parar de cair porque cortou, não vai ter. Não tem essa. Sim. essa relação, não. Uma coisa assim que eu nunca me deparei, mas queria saber se você, como obstetra, já viu questão de produtos, por exemplo, que eu sei que do ponto de vista assim, de polivitamínicos, essas coisas existem, mas assim, você já observou alguma linha de produtos ou não só do ponto de vista de remédio e tal, mas direcionado para o público da gestante, porque eu acho que hoje, na minha percepção como gestante, eu sinto que faz falta. Às vezes eu vou procurar uma calcinha, um sutiã, e é uma maior dificuldade. Só existe aquela marca tal. E, assim, são todos sutiãs e calcinhas horrorosas, porque né, não tem uma rendinha, uma cozinha, né? Porque parece que gestante é um bicho que é para ser guardado numa caixa lacrada, né? E, do ponto de vista estético, eu, Thalita, não conheço nenhum, assim, cosmético. Mas você, o que você tem visto, assim, eu acho que é muito carente mesmo, porque é isso, assim, eu acho que é a falta de visão desse público. É como se fosse assim, é uma fase... Vai só passar... Sempre terão pessoas naquela fase, né? Então, assim, uma falta de olhar para esse público. Às vezes a mulher é encarada, sei lá, é um ser assexuado, fora da sociedade, vai estar ali, não tem vaidade, não, né? E não é bem isso, assim. Eu até brincava que eu tinha... umas fardas, porque o que cabia... Eu tenho também. As fardas, assim. Então, assim, eu lembro que eu comprei uma calça, mas essa sua farda é linda. As minhas fardas eram bem feiozinhas, sabe? Então, assim, eu comprei um short e uma calça numa mesma loja, que, assim, a parte aqui da calça era tipo um elástico, né? E o short também. Então, deu pra usar até o final, mas, assim, esteticamente falando, era uma calça feiosa. O short era igual. A coisa preta, aqui o elástico e o short, né? Enfim, tinha um vestido que era bem folgado e esse coube até o final, porque assim, eu tive gêmeos, né? Engordei 17 quilos. Então, assim, minha barriga era muito grande. A reta final era essa farda, era esse vestido floral, esse short, essa calça com esse cós de elástico, que era o que cabia, e umas blusas, assim, abertas, meio folgadas, enfim, tá assim, meu estilo era... Eu tenho um amigo que diz, menino, aqueles gêmeos te acabaram tanto, você parece outra pessoa. Porque acho que realmente eu dei uma relaxada e a indústria, né, de cosmética, enfim, de vestiário... E até do ponto de vista de publicidade também, a gente não vê... Não. Né? A gente não vê, assim...
por exemplo, na novela, tá, ou no filme, gestante é como se fosse um ser que não existe no mundo, né, de publicidade, propaganda, filme, mídia e tal. É só uma fase da vida, como você falou, que vai passar e pronto, né? E assim, eu lembro, porque assim, eu tive muita estria. Então, eu não gostava de expor minha barriga. De usar, tipo, uma roupa pra ver a barriga. Porque tem muita gente que gosta, né? De botar um top. Eu ficava um pouquinho... sei, talvez pelas estrias mesmo. Então, assim, eu não era aquele tipo de pessoa que usava uma roupa com a... Então, pra achar era mais difícil ainda. Uma blusa pra fechar, sabe? Então, realmente eu tive dificuldade nesse sentido de achar. Eu enchei no final, então, assim, sapato não entrava. Ah, sim, isso é horrível. Era chinela de dedo e chinela de borracha, porque no finalzinho... essa parte também é... eu achei... Sutiã e calcinha, eu nem lembro, mas eu acho que devia ser uma coisa horrenda, né? Gente, eu tenho sofrido com calcinha e sapato. Calcinha e sutiã, meu Deus do céu, devia ser uma coisa muito, muito trash mesmo, porque... nem lembro. Ainda bem que a gente esquece, né? Esquece. E no pós-parto, enfim... também, assim, o puerpério... eu tenho, assim, uma lembrança de puerpério melhor do que me disseram. Porque o povo me assustou muito, né? Você vai ver, é horrível, primeiro mês, e são 2 e tal. Então, assim, eu fui preparada para a guerra. E eu, assim, foi difícil, mas eu acho que foi menos difícil do que o que diziam. Meu também, interessante. Eu só tinha uma coisa que era horrível, que quando dava 6 horas que começava a anoitecer, eu sentia muita vontade de chorar. Eu chorei, assim, poucas vezes no puerpério. E acho que eu chorei mais de cansaço. Sim. Assim, eu sou uma pessoa muito... eu não sou uma pessoa, assim, muito caseira, muito prendada, que gosta de ficar em casa, cuidando das coisas, sabe? Então, eu sentia muita falta dessa minha rotina. De sair, voltar, nananã, ir pra casa das minhas tias. Enfim, então assim, como eu ficava muito no apartamento, às vezes o meu choro era isso, da minha rotina, sabe? Que eu tava muito voltada só para aquilo ali. Aí passava. Enfim, mas eu acho assim que você tocou numa questão interessante, né? Do olhar para esse público, sim, né? O olhar para esse público, porque eu acho que realmente... E às vezes as lojas de gestante, as roupas são tão... aqui, pelo menos, eu não conheço nenhuma. Tem? Não sei. Não... mas assim, eu tinha até uma conhecida que ela abriu e fechou. Ela tinha uma loja, não sei se tinha roupa, mas eu tenho uma ideia daquelas roupas que ficam na frente de gestante. Umas roupas tão... sim. aquelas batas bem... sabe? Então... o que eu consegui me ver melhor, assim, na minha primeira gravidez, eu identifiquei quais eram os tipos de roupa que davam certo até o fim. Por exemplo, tecidos assim que esticam, tipo coisa com tricô, de malha. E assim, eu sofri muito a questão assim do... eu chegava numa loja, queria comprar alguma coisa mais bonitinha que coubesse em mim, e as pessoas diziam, não, mas esse aqui dá certo, testa. Aí eu dizia, não, mas esse aqui eu já sei que não dá certo, porque tem uma costura bem aqui no meu. Quando você tem uma costura, vai pressionar aquilo dali, e a gente tá com a respiração muito, né, alta aqui. E às vezes a pessoa que nunca engravidou não entende isso, mas que está ali no dever de vender, né, dentro do seu emprego, que tem que bater aquela meta de venda e coisas no sentido, fica ali empurrando. E aí não, mas eu não vou provar isso aqui não. Vá, prove. Gente, assim, eu já me estressei em umas 2 ou 3 lojas, da pessoa insistir de eu provar uma coisa que eu sabia que não ia dar certo, sendo que assim... a pessoa cansada, com a barriga desse tamanho, para se abaixar, para botar uma coisa, sabe? Tipo, teve um dia desse que eu fui procurar uma roupa para um ensaio, para tirar as fotos com a família, com barriga e tal. E ela insistia, mas fica lindo uma grávida de calça. Mas eu sei que essa calça não vai caber em mim. Vista, por favor. A mulher insistiu tanto para vestir. Aí, quando eu vesti, que o zíper não fechou, ela disse, bota para dentro que fica lindo. Ai, meu Deus. Sabe, assim, umas coisas que as pessoas não têm essa empatia de...
Mas é isso, assim, o que serviu bem em mim foram coisas que esticam, que tem elástico no meio e que são bem amplas. E aí eu até encontrei um site ou outro que tem umas coisas assim de grávida e comprei. Quando chegou, veio um tecido quente, meu Deus do céu, você comprar online tem essa dificuldade. E aí o que coube em mim foi comprar roupas normais, assim, né, que não são do público de gestante, mas que eu sei que tem esse formato de um tecido que estica Sim. e etc. E tamanho grande. Tamanho grande. Que aí, às vezes, como aqui eu realmente não engordei tanto, fica aquela coisa folgada aqui, esse aqui não ficou, amém. E o resto fica folgado. Mas eu senti falta disso, porque a sensação que me dá é que o mercado diz assim: são 9 meses, vai passar. Vai passar isso. Não precisa você ficar bonita nessa época. É. E aí você falou sobre a questão do sentimento, assim, em relação inclusive a sexualidade. Então, assim, eu não preciso me sentir bonita, eu ainda tenho um marido, eu ainda tenho um desejo, eu ainda tenho, né? Ainda tem tudo isso que rola na nossa cabeça da autoaceitação, de você ir trabalhar e você estar se sentindo bonita, de você fazer suas fotos e estar se sentindo bonita, e parece que o mercado não está nem aí para isso, assim. Isso. Mas você tocou nesse assunto em algum momento aí, eu queria que você falasse um pouco sobre a permissão, ou autorização, ou normalização em relação à questão de atividade sexual durante a gestação, porque muitas amigas passaram a gravidez sem fazer nada, porque achavam que não podia, porque ia machucar o bebê, essas situações, né? Ou porque achavam que o marido não queria. Já escutei casos de que o marido realmente falou que não queria, porque também com medo, acontece. Ou porque perdeu a vontade, vendo a mulher num corpo diferente. Eu sei que isso deve ser um assunto assim que deve rolar na cabeça de muita gente, mas ninguém fala, né? Isso. E é bem interessante, porque a gente vê de tudo. Tem aquela paciente que a libido aflora demais, né? E às vezes essa parceria não acompanha por vários motivos, por esses mitos de machucar o bebê, do desejo mesmo, enfim. E tem aquela mulher que, se pudesse, corria e se escondia e tem aquela que até tem, mas não está se achando legal, está um pouquinho constrangida, não está se sentindo atraente, enfim. Então, assim, em relação à permissão, salvo raras exceções, né? Que são raras mesmo, enfim. Então, assim, aquela paciente, por exemplo, vou dar aqui um exemplo. Uma paciente que está com quadro, sei lá, que a bolsa rompeu, uma rotura prematura de membranas, né? Sim. Até porque essa nem vai estar em casa, ela normalmente vai ficar no hospital internada. Mas, assim, uma placenta prévia que está sangrando, é bem exceção à regra. Na maioria das vezes, as atividades físicas, as relações sexuais, elas são liberadíssimas, muito recomendadas, né? Faz parte desse processo. É uma fase, né? Não precisa pular essa fase, né? Então, é preciso que essa conversa também chegue nesse ponto, né? Com o casal, né? Tem gestantes que se beneficiam muito da terapia de casal para abordar esse ponto, porque a parceria, às vezes, né, não chega e se preocupa com algumas questões, mas assim, não machuca o bebê, a vagina é um órgão elástico, o colo do útero é fechadinho, o bebê tá lá dentro, enfim, então assim, não tem... É preciso conversar até com profissionais de saúde, porque, né, eu lembro que quando eu estive grávida, no meu pós-parto, eu fiz uma pergunta pro meu obstetra, e ele fez assim, é para responder mesmo ou você tá brincando? Porque ele achava que eu tava brincando, eu disse, não... Tipo assim, eu já tinha respondido aquilo ali para várias mulheres, provavelmente, mas eu queria ouvir dele se eu podia fazer aquilo, sabe? Então, assim, às vezes até profissionais de saúde eu acho ótimo, enquanto obstetra, que o profissional de saúde se coloque na condição de gestante. Sim, né? Sim. E, enfim, faça a pergunta mais boba que for, né? E você observa com frequência alta os pais, os companheiros irem à consulta com suas... Não. Infelizmente, não. Nem no pré-natal do privado. Né? É mesmo? Parabéns, Felipe. Você vai ganhar a medalhinha do pai mais presente. Felipe foi para todas as consultas.
Mas... Não, teve uma dessa gestação que ele faltou porque foi buscar Jair na Olha, escola. tá vendo? Ela lembra, meu Deus. Não, mas ele foi Temos exercer o papel de justificado pai, de pai. do mais velho. Porque de Gege ele não faltou nenhuma. Mas então assim, nem no E privado... todos os ultrassons. Todos os ultrassons. Então, assim, isso é muito bacana, porque assim, a mudança da mulher, ela é física, hormonal. Então, se o homem não se envolver nisso aí, ele perde, né? Ele perde. Então... E já é muito difícil para o homem entender tudo isso, porque ele não- uma vez eu brincando com Carlinhos, que você Sim. conhece, e Felipe, eles dizendo bem assim, eu dizendo, ai meu Deus do céu, eu tô com muito calor, nenhuma calcinha serve, não sei o que, não sei o que. Aí Carlinhos disse, eu não tô sentindo nada, não senti nada na gravidez de Karina. Porque é literalmente isso, eles não sabem metade do que passa pela nossa cabeça, e se a gente não disser, eles não vão entender, Isso, né? isso. Enfim, então, assim, o envolvimento do companheiro desde o pré-natal, né? De tudo, de compartilhar, né? De você colocar para fora, dizer, olha, hoje eu não tô afim. Você falou da atividade sexual em relação às posições, outras formas de namorar, né? Então, assim, essa conversa precisa ser muito aberta, muito franca, porque é possível arrumar um jeito, uma posição, né? É possível conversar, entender, né? Que não deixou de haver amor, parceria, companheirismo, né? Enfim, que aquilo tende a ser só uma fase naqueles casos que, né? Existem mulheres Sim, que sim. passam a gravidez, né? Com uma frequência muito pequena ou ausente, né? Sim. E às vezes por questões não técnicas, não obstétricas, né? Por outras questões. Enfim, tá assim. É preciso também conversar sobre isso e desmistificar algumas coisas, né? Às vezes é muito mito por trás, né? Então, E assim, às vezes até a mulher não fala porque não se sente no lugar de falar, assim, né? Sim. Por a gente viver numa sociedade que realmente demorou muito para a mulher ter um lugar de fala, a mulher acha que não pode falar, que não pode chegar junto. Aí o homem também acha que porque ela está grávida. Enfim, eu acho que é falta de diálogo mesmo. Mas me surpreendeu você dizer isso, porque quando eu fui na casa de parto, naquela vez, naquela palestra, eu vi muitas mães com seus companheiros. Sim. E eu fiquei muito feliz, eu até comentei lá, né, para eles. Eu fiz, ai, que bom que tem muitos homens aqui, porque foi uma palestra sobre cuidados com a pele do neném. E quem cuida do neném não só é a mãe, né? Não só é a mãe que tem a obrigação de trocar a fralda, de dar banho, de passar um hidratante na pele do bebê. O pai também tem. E o restante da rede de apoio. Então, todo mundo que puder aprender um pouquinho vai ajudar muito, né? Sim. E eu fiquei muito feliz de ver muitos homens lá. Hoje tem mais, né? Mas assim, ainda assim, Sim. não é um número Sim, nem perto de substancial. 100. Exatamente. E assim, é engraçado que às vezes no pré-natal do SUS, a paciente entra, ela abre a porta, entra e faz, meu marido pode entrar? Elas pedem permissão, né? Para ele entrar. Então, assim, se elas pedem, é porque em algum momento eles foram barrados. Né? Ou porque elas não vêm com frequência e acham que precisa dar permissão, né? Enfim, tá assim, eu sempre digo, olha, deve. E sempre que posso e lembro, reforço a importância do parceiro estar ali, que Sim. é muito importante, né? Muito importante para eles e para a gente, para o bebê, Sim. né? Para a família que está crescendo ali, né, naquele momento. Isso. Olha, a gente, né, eu estou dizendo a gente porque eu sei da sua parceria enquanto obstetra com o Felipe. Eu fico, assim, imaginando como deve ser difícil, desafiador a mulher passar por tudo isso sem um marido, assim, presente, companheiro, né, que, enfim, que ajuda, que bota para cima, que, né, que tá ali junto, que, sabe? Porque é uma fase que tem horas que a gente diz, não sei nem como é que eu consegui passar por tudo isso, né? Enfim, então... Mas, infelizmente, isso não é a realidade, né? De todas as mulheres. Desde a da ausência, numa consulta de pré-natal, a tudo, né? A cuidados no bebê, com o bebê, né? Enfim, após o nascimento,
durante o parto, né? Então, lá na casa de parto a gente tem, né, a presença muito grande dos companheiros, tanto nas visitas quanto enquanto acompanhantes das mulheres no trabalho de parto. E, assim, aquilo é de um poder para aquele homem, que se todo homem soubesse, né, imaginasse, né, e isso aí eu não estou falando da boca para fora, não, é ciência também, né, se envolvia mais em todo esse Sim. processo, aproveitava aquele momento como uma oportunidade para ser uma pessoa melhor. Sim. Também, né? Enfim, então, assim, eu fico, sabe, quando eu vejo que uma mulher, né, sabe, passou por aquilo tudo sozinha, me dá uma dorzinha na alma, né? Porque a gente sabe o quanto é importante, né? Eu tô falando isso, assim, companheiros, homens, Sim. né? Porque hoje, principalmente no SUS, o mais comum é que seja um Sim. casal, né, de homem e mulher. Mas a gente sabe que está crescendo muito aí a presença de casais, mulher e Sim. mulher, né? As duas mulheres ou os dois homens. Lógico que, como isso não é rotina no SUS, do ponto de vista, né, de fazer a barriga, né, uma barriga solidária, que situações assim a gente acaba ainda não conseguindo falar sobre isso abertamente com um N muito grande. Mas é importante, sim, a mulher fica nessa fase, uma fase não só de fragilidade, mas uma fase de, como você falou, o cansaço, tudo isso mexe, né? O cansaço do ponto de vista físico, emocional, a necessidade que aquela criança tem de se sentir também num ambiente familiar, né? Que isso é percebido desde bebê, eu acredito bastante nisso. E essa importância de ter alguém por perto, né? Isso. E se não for o homem, né, que a gente tocou aqui, né, na ausência por vários motivos, né, que ela tenha Uma esse rede, amparo, né? uma rede, uma comadre, um irmão, uma mãe, enfim. Então, isso é muito importante para tudo, para a vinculação, para ajudar a enfrentar aquilo ali, né? Então, é sempre dolorido. Na casa de parto, a gente teve pouquíssimas mulheres que pariram sem acompanhantes. Acho que 2 ou 3. A maioria vai com acompanhante mesmo. E é estranho, né? Assim, a mulher, não tem ninguém, não, ninguém pode vir. Mas como assim? Não, sabe? Porque quem tem, né, uma rede de apoio sabe o quanto é importante, né, aquilo ali. Especialmente nessa fase. Entendeu por que eu chamei você? Ela hoje de manhã mandou uma mensagem. Você devia ter chamado fulano, cicrano, beltrano. Amiga, mas é porque... Não sei, assim. Veja, porque assim, realmente muita gente procura muito conteúdo técnico, né? Nesses canais, podcast, rede social. E eu sinto que é meu dever também educar o máximo que eu puder. Mas eu pincelei muito pouco sobre isso, porque eu acho que o assunto técnico é tão mais fácil de a gente conseguir, muitas vezes, sabe? Por exemplo, eu tenho um site, no meu site tem o blog, lá no blog também já tem muita informação, mas a gente precisa conversar mais sobre esses assuntos pouco conversados, assuntos mais difíceis, e que eu acho que é isso aí que vai mudar o futuro do assistencialismo hoje no Brasil. Assim, nós, como médicos, temos um dever muito mais de ser só tecnicamente bons, né, responsáveis pelos nossos pacientes, mas a gente também tem o dever de acolher, direcionar, que eu acho que está faltando ainda, né, na medicina. E aí, diante de uma abertura gigantesca de faculdades de medicina e vários médicos entrando no mercado de trabalho, a gente não quer mais médico técnico, a gente quer mais médico humano mesmo. E falar sobre isso, eu acho que é muito mais importante do que só dizer, olha, grávida, não use ácido salicílico, Sim. não use tal coisa. Mas, assim, quem quiser, lógico, eu estou à disposição para a gente conversar mais dessa parte técnica. Pode mandar um direct via Instagram, pode comentar aqui nos canais que você estiver assistindo, via YouTube, Spotify. Deixar sua dúvida. Se for uma dúvida direcionada para a Renata também, vou direcionar para ela e tenho certeza que ela responderá e a gente coloca aqui. Mas eu pensei muito em você justamente por isso, por essa sensibilidade, humanidade que você tem, e isso é muito necessário para a gente mudar algumas coisas que estão capengas aí
na nossa sociedade. Queria muito agradecer, não só por você ser minha médica, por você cuidar tão bem de nós, da nossa família, mas por você estar aqui e ajudar tantas outras pessoas que precisam aí dessa sua empatia, por você fazer a diferença na casa de parto, na maternidade de Juazeiro, por ter feito tanto no Dom Malan, por fazer muito ainda na universidade, por fazer nascer médicos competentes, tecnicamente, mas também do ponto de vista humano, e por me ajudar aqui na nossa família. Oh, Thalita, obrigada. O agradecimento é todo meu. Assim, a gente brinca muito porque você é essa figura que todo mundo conhece, que assim, hoje faz parte assim da minha vida também. Enfim, é porque eu acho que eu não tenho muito perfil empreendedor, apesar de achar linda. Eu já olhei tanto para essa tua foto, para essa sala, ontem teu consultório, enfim. E aí eu fico pensando, né? Meu Deus, assim, era melhor uma pessoa mais, né? mais descolada com isso aqui e tal. Mas o prazer é enorme estar aqui com você. Eu acho que é isso. Eu acho que o técnico é muito mais fácil de achar, né? Você, enquanto profissional, dá esse presente para quem consegue acessar, né, as redes, enfim, de compartilhar o seu conhecimento, que é muito grande. Eu acho que é uma forma muito linda da gente dividir o privilégio que a gente teve, né, de se formar, né, numa universidade pública de qualidade, enfim. Então, assim, eu ouvi essa frase na minha graduação, no meu internato, na verdade. E nunca esqueci que a gente tem uma dívida impagável, né, com o SUS, e é isso mesmo, a gente tem uma dívida, e eu acho que uma das formas de pagando isso é compartilhando o que a gente conhece, o que a gente busca, né, a nossa experiência. Enfim, então, assim, o agradecimento é meu de estar aqui, sabe? Foi maravilhoso, sempre é, né? Sempre é. E, enfim, estou à disposição, né? E agora, esperando Maria Luísa chegar. A ocitocina subiu aqui várias vezes. Subiu. Ó, se Maria Luísa nascer, de hoje para amanhã, eu vou dizer que vou podcast. Mas é isso, parabenizar, assim, não só pela profissional que você é, com essa visão tão bacana, tanto de atingir o público mas, assim, esse olhar, esse cuidado com quem não tem a mesma oportunidade, né, enfim, de te ter ali pessoalmente no consultório, mas, assim, consegue acessar e chegar, né, onde, né, sua luz espalha. Parabenizar também pela maternidade, né? Assim, eu digo que Thalita é uma mãe neurocompatível. Se eu tivesse tido os meninos antes, eu seria uma mãe melhor. O aniversário de 1 aninho de João, na hora, eu tive que sair bem cedo. Não sei se tu lembra, né? Que minha família estava aqui. E a gente ia almoçar, enfim. E aí a gente foi e tal. Mas quando eu cheguei, ele não estava, porque ele estava dormindo. Tinha sido batizado e ele estava dormindo. E estava todo mundo no aniversário, menos João, que era o aniversariante, porque ele estava dormindo. E aí eu lembro de você, meu Deus, mas eu quero tirar uma foto com você, eu quero tirar uma foto, e ele não acorda, não sei o que. Eu disse, você é uma mãe neurocompatível, ele não precisa acordar, deixa ele dormir e tá tudo certo. Até porque ele não ia curtir a festa se ele não dormisse, né? Pois é. E aí, quando eu tava indo pro carro, aí lá vem ele com o Felipe, acordou, aí ele ainda tirou uma foto. Enfim, então, assim, a maternidade também, a questão profissional, pessoal, a sua relação com o Felipe, né? Felipe é né? Faça muita propaganda dele aqui, não, por favor, porque realmente, assim, é exceção. A gente não vê, né, esse envolvimento, né, de topar, né, e de ir junto nas coisas que a gente quer, né, por mais loucas que pareçam ser, né, enfim, então, assim, é isso. Foi ótimo. Obrigada, te amo. Obrigada, você. Fico muito, muito, muito feliz de você ter se sentido à vontade, de ter conversado tanto. E gente que precisar aí para chegar, para encontrar a Renata, pode vir através de mim que eu tenho. A Renata sabe onde me achar. Mas é isso, você é luz.
E eu queria mostrar isso, assim, para o mundo, uma nova perspectiva. Porque, assim, a gente vê tanto o pessoal que faz ginecologia e obstetrícia indo só para ginecologia, e eu entendo. Sim. Eu não tô... Não é uma crítica, pelo contrário, eu sei que é árduo. Eu sei que é árduo você ter várias gestantes e você acordar de madrugada para ir partejar uma, e no dia seguinte tem outra, e é Natal, final de ano, né? Vida aqui. Mas, assim, você ter o dom de deixar essas pessoas tranquilas e encaminhar tudo, enfim. Mas é difícil a gente encontrar profissionais que permanecem na obstetrícia. E é uma área que, como eu mostrei, né, quando eu falei que na parte de produtos, de indústria, de publicidade, é tão negligenciada, mas a medicina não pode negligenciar isso. Não. Então, que bom que a gente tem você. E eu estendo isso para Nascer Sertão, Sim. vocês. Espero que a sementinha de vocês continue brilhando muito, 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 que vocês permaneçam levando tanto amor para tantas famílias. Muito obrigada. Obrigada, amiga. Obrigada. Obrigada, pessoal. Oh, meu Deus.